Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez com vocês, conectados no Papo para Casais. E aí, amor, qual vai ser o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje será uma sequência do assunto abordado na semana passada, porque o assunto não se esgotou. Quando falamos de arrependimento versus o remorso, é um assunto bem extenso e nesse momento, nesse programa, nós queremos tratar sobre os passos que precisam ser dados para se alcançar o arrependimento. Mas antes disso, pega esse link, encaminhe para alguém, dê o seu joinha para nós, porque quem sabe um dia nós não podemos assim avançar como uns youtubers. Ah, sim. E nós temos a certeza que esse programa foi inspirado pelo Senhor. Nós temos a certeza que também irá abençoar a sua família, a sua vida, a sua casa e outras famílias também. Por isso, seja usado também por Deus para abençoar outras vidas. Arrependimento. Nós falamos no último episódio que o arrependimento gera mudança de atitude. Só um segundinho. Se você não assistiu o último episódio, assim que acabar aqui, assiste lá só para você entender um pouco e depois dar continuidade aqui nesse Papo para Casais. Perfeito, isso mesmo. Boa observação. E o remorso é um sentimento parecido, mas que não gera uma mudança de atitude. A pessoa continua caminhando naquele mesmo erro por diversas vezes, né? Então, Tati, o que fazer? Quais os passos para que o arrependimento faça parte da nossa vida pessoal e também da nossa vida conjugal? O que fazer para tomarmos atitudes que gerem uma mudança de atitude? Bom, eu gosto muito de associar a palavra de Deus junto com a ciência, né? E faço também várias leituras. E aí, o pastor Carlos vai falar aqui em um texto bíblico, à luz da Bíblia, sobre arrependimento. E eu vou falar à luz da ciência, sobre neurociência. A neurociência, ela vai dizer que o nosso cérebro, ele consegue se adaptar e se moldar a qualquer circunstância. A neuroplasticidade. Então, se eu quero certas situações, eu vou me adequar e me adaptar àquela situação. Ou seja, se eu resolvo ser uma pessoa que tem um coração feliz e um coração grato, eu vou me exercitar e eu vou me esforçar para ser uma pessoa feliz e ter um coração grato. E aí eu vou encontrar situações, atitudes para ser e viver uma pessoa feliz e em gratidão, ok? O meu organismo vai entender esse processo e ele vai me ajudar a viver e ser uma pessoa feliz e ser uma pessoa grata e em gratidão. Agora, se eu decido viver uma vida amarga, né? Se eu decido viver uma vida só de reclamações e a minha situação não colabora muito, o que eu estou dizendo para o meu organismo? A sua vida é assim, então você pode pensar dessa maneira. E aí eu vou ficar sempre vivendo aquela história, a vida, o céu, a terra, o mar, nada tá bom, todos conspiram contra mim. E aí o meu olhar, a minha mente, o meu organismo vai estar focado sempre nessas questões ruins. Ou seja, se eu tomo uma decisão, porque é decisão, em mudar de atitude e prosseguir nessa decisão, sabemos que não é fácil, mas é possível. E aí nós temos como modelo Jesus Cristo. Foi por isso que Deus enviou ele aqui na Terra para mostrar para a humanidade que é possível. E para Jesus também não foi fácil, porque ele também foi tentado por diversas vezes, mas ele foi fiel até o fim. E aí, nós também podemos vencer todos esses obstáculos da vida, mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis assim. O meu organismo vai se adaptar da seguinte forma: olha, é possível. Então, se eu tomo desde o início, se eu tenho uma disposição em me arrepender, em reconhecer as minhas falhas e me arrepender,
eu estou dizendo para a minha mente, para o meu organismo o seguinte: olha, você está se arrependendo, né? Olha, isso vai valer a pena. E aí, consequentemente, você vai ver as evidências dos resultados. Poderíamos dizer, então, que nós somos frutos das nossas escolhas. Com certeza. Aí vem a frase. Nós somos frutos das nossas escolhas. E o que você tem escolhido? Você que está nos assistindo. Tem escolhido viver uma vida de arrependimento, que promove uma mudança de atitude, ou tem escolhido viver uma vida de remorso, que parece o arrependimento, mas não é, porque não há mudança de atitude. Em Atos capítulo 3, vai dizer assim: arrependam-se, 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É muito importante nós entendermos que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada em família, não tem como deixar de lado o arrependimento. E aí nós queremos, assim, de uma maneira bem prática nesse vídeo, apresentar para vocês alguns passos para alcançarmos esse arrependimento. O primeiro passo que nós precisamos entender para alcançarmos o arrependimento é que nós precisamos ter uma predisposição para isso. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para uma possível mudança, para uma mudança que vai promover em nós frutos maravilhosos. Você não pode estar resistente. Você não pode estar resistente a uma mudança de atitude. Você precisa estar com o seu coração realmente aberto, deixando com que Deus ministre ao seu coração aquilo que precisa ser mudado. E interessante que às vezes o medo e a desconfiança, ela vai bater aí na porta aí do seu coração. Cuidado, será que é isso mesmo que você tem que fazer? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? São as incertezas, né? Exatamente. Só que, como o pastor Carlos falou, nós temos que vencer. Sim, e aí eu lembro do texto de 1 João que vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que amor é esse? O amor de Deus para as nossas vidas, o amor de Deus para a nossa família, o amor de Deus liberado sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Então é muito importante, não tenha medo de mudar, mas mudar no sentido de para algo bom, para algo positivo. Nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas estão mudando para tudo que é de ruim. Não é essa a proposta. Parece que o pessoal não tem medo de mudar para aquilo que é ruim. Até porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz do maligno, ele repousa sobre o domínio, sobre Satanás. Então ele vai conduzindo as pessoas a essa mudança negativa. No nosso caso aqui, é uma mudança para melhorar com Jesus. Qual é o segundo passo? O segundo passo é nós temos que ter consciência que nós precisamos nos arrepender. Sim. Sem a conscientização, o que acontece, gente? Principalmente na vida conjugal, muitas vezes nós achamos que o nosso cônjuge está falando algo para nos afrontar. São muitas as esposas que apontam assim algumas coisas que o marido precisa melhorar. São muitos os maridos que apontam algumas atitudes que a esposa precisa melhorar. E aí, se você tomar essa palavra como assim uma crítica, se você estivesse num ringue, como um ataque, como um golpe, você vai bloquear. E muitas vezes, na maioria das vezes, quem está do nosso lado, no dia a dia, é que sabe realmente no que nós precisamos mudar. Agora, o interessante disso tudo é que algumas situações as pessoas elas só reconhecem que precisam se arrepender quando elas são descobertas. Quando são pegas. Quando são pegas ali no Quando acontece o flagrante. Isso é tão ruim, gente. Isso é tão ruim. E as consequências são piores. Sim. Né? Então é mais fácil você já reconhecer. Não adianta. A sujeira, quando ela tem que aparecer, ela vai aparecendo. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Não adianta. Não tem como. Tem como esconder o tempo todo. Ser pego em flagrante não tem, assim, argumentação. Sim. Você foi pego em flagrante. Então, assim, lamentavelmente, alguns casais vivem essa realidade. Sim. A esposa ou o marido pegam alguma situação do outro, algum furo do outro, sim, e depois, para consertar, isso dá uma trabalheira tremenda. Sim. É possível, sim, porque o Espírito Santo de Deus age e Deus faz a obra ali, envolvendo até a questão do perdão.
mas não é fácil. Agora, abrindo um parênteses, dê graças a Deus se o seu cônjuge reconhecer e se arrepender e falar com você do que aconteceu. Sim. Né? Não entenda como uma situação ruim. Na maioria das vezes, Tati, quando isso acontece, é porque realmente é porque realmente a pessoa experimentou de um arrependimento. Sim, exatamente. E aí o outro lado precisa entender a questão. Sim. Precisa compreender. Ele precisa realmente. A esposa que recebe de um marido uma confissão precisa entender que a pessoa está ali quebrantada. O marido que recebe da esposa uma confissão precisa entender que está havendo um quebrantamento, um agir de Deus. Porque muitas vezes o que acontece é que o cônjuge atrapalha esse agir de Deus. Ele vai na contramão. Deus está agindo e o cônjuge está ali. É por isso, você fez isso, não sei o que, tal, e vai para o lado que não deveria ir, vai para a briga e para a confusão e acaba atrapalhando o que Deus está fazendo. A melhor coisa é sempre ter a transparência, a sinceridade e a harmonia, né? Qual é o terceiro passo, irmão? O terceiro passo, nós precisamos realmente buscar uma santificação, uma santidade dentro do nosso relacionamento conjugal. Precisa haver uma santidade para haver arrependimento, se faz necessário ter uma vida assim bem inclinada para Deus, porque caso contrário nós não vamos conseguir. Exatamente. E o quarto e o último é a renúncia. Essa aí, a renúncia, porque o pecado, ele vai sempre bater na porta, na nossa porta. E aí, cabe a nós abrir a porta ou não. E aí nós temos que saber em que momento, em que horas eu devo abrir a porta ou não. De fato, eu tenho que abrir a porta? Eu nunca vou abrir a porta para isso. Não há momento e nem hora. Sim, para o que você está abrindo a porta. Exatamente. Às vezes a pessoa fala, não, agora não. Depois. Se não é agora, então é qual momento? Não pode ser momento. Existirá algum momento? Sim. Às vezes você não quer ficar mal com a situação e fala, não, agora não. Agora não, em algum momento você vai abrir a porta. A Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo. Sim. E ele fugirá de nós, ou fugirá de vós, como diz o texto. Sim, e a morte propiciatória de Jesus Cristo, ela é a garantia, olha que tremenda, da nossa libertação de todo esse pecado, de todo esse mal que nos aprisiona e que nos amarra. Então, em nome de Jesus, não jogue fora esse preço alto que foi pago em prol da minha vida e em prol da sua vida. Viva uma vida como uma pessoa liberta, como um marido liberto, como uma esposa liberta, como uma família liberta, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus pode realizar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos orar? Senhor, nós queremos lhe entregar esse assunto tão pertinente que tratamos, que fala de arrependimento, dos passos para alcançar o arrependimento. Eu te peço, Senhor, que nesta hora esses passos estejam sendo executados por todos aqueles que estão nos assistindo. E que se uma situação se apresentar lá na frente, os teus filhos se lembrem dessa decisão, dessa atitude que tomaram diante do Senhor. Abençoa, Deus, cada família que está representada agora, Deus, assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.